Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o filme Zona de Interesse, tá? Do diretor Jonathan Glazer, tá? Eu fui ver o filme ontem e achei muito bom, um filme muito interessante, tá? E vamos falar um pouquinho sobre ele aqui porque tem uma série de coisas bacanas para falar, tá? Muita coisa legal mesmo e, enfim, para falar sobre o filme, sobre um pouco da história que ele conta e outros detalhes aqui com a ajuda dos livros, tá? Antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá aqui, meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, e quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo aí, beleza? Então pessoal, vamos lá, grande filme então do Jonathan Glazer, tá aí, o filme foi vencedor do Oscar de filme estrangeiro e o vencedor do Oscar de melhor som, tá? E já adianto aqui que dois prêmios muito merecidos, vou explicar por que também nesse vídeo, tá? E para além disso, diria que se eu sou um dos jurados, eu daria o voto para esse filme, para melhor filme, e não para o Oppenheimer. Ainda que o Oppenheimer também tenha sido um ótimo filme, eu fui assistir, fiz vídeo aqui sobre esse filme, né? Mas enfim, eu acho que dos dois filmes, o Zona de Interesse é mais filme que o Oppenheimer. É que a questão é que o Oppenheimer é um filme, aquele filme épico, né, e tal, e que gira em torno de uma questão mundial, e enfim, mas é uma superprodução, né? Na verdade, o Zona de Interesse também é uma questão mundial, mas o Oppenheimer é uma superprodução, então dificilmente as superproduções perdem Oscar, né? Mas eu acho que esse filme é mais filme do que o Oppenheimer e eu vou explicar por quê, tá? É mais cinema no sentido artístico do termo, no melhor sentido do termo, tá? Então vamos lá, como eu falei, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e o Oscar de melhor som, tá? O Jonathan Glazer é um diretor, cineasta e roteirista inglês, tá? E ele também tem um outro, ele tem vários filmes, né? E tem um outro que eu assisti dele que chama-se Sob a Pele, de 2013, com a Scarlett Johansson, muito bom também, e que tem alguma semelhança estética com esse filme que eu assisti ontem, tá? Com o Zona de Interesse. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o filme, tá? O filme conta, na verdade, a história por contraste, né, do terror de Auschwitz. Mas qual é o contraste? O filme conta o cotidiano da estadia do Rudolf Höss, que era o comandante, né, do campo de concentração de Auschwitz, na parte externa do campo, né? Então tem o campo de concentração lá com aqueles horrores todos, e um muro que separa, né, o campo da parte externa, e na parte externa tinha ali uma residência onde ele estava morando com a família, com a mulher, com os filhos, e aí jardim, piscina, né, uma coisa ali, né, um paraíso praticamente, e do lado do terror, né, que era Auschwitz. E o interessante do filme é que o Jonathan Glazer não mostra nenhuma cena de morte de judeu, né, enfim, de atrocidade, câmara de gás, enfim, nada disso, né? Ele vai mostrando aquela parte meio que ali, né, idílica, né, daquela vida pacata e cotidiana da família do Rudolf Höss, e enfim, as figuras que vão ali visitá-lo e tal, as conexões que ele faz lá com os integrantes da alta cúpula do nazismo e tudo mais. Mas ele não demonstra, ele não apresenta nenhuma cena de violência, não tem nenhuma cena de violência. E essa é a chave para entender a inteligência do filme, tá? Porque é um filme que ele conta uma história pra gente por contraste, né? Ele demonstra, e para além de contar a história por contraste, que eu quero dizer, é em relação ao que normalmente se apresenta na filmografia sobre o nazismo, sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração e sobre Auschwitz, né? Então, quer dizer, a história apresenta o horror do Holocausto pela perspectiva, né, uma perspectiva panorâmica daquelas pessoas que estavam vivendo uma vida comum, tá? Apesar de toda aquela atrocidade, todas aquelas aberrações que aconteciam lá no nazismo. E aí, quer dizer, então isso é um filme que a inteligência do filme, a beleza do filme, inclusive, enquanto filme, né, enquanto, enfim, uma história, é justamente mostrar a partir dessa perspectiva diferente, né, que não é comum, e ao mesmo tempo denunciante de uma série de coisas ali, por exemplo, aquilo que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, tá?
Então esse filme é um filme sobre a banalidade do mal que a Hannah Arendt está, enfim, tá explicando aqui nesse livro, tá? E ela faz várias menções aqui ao Rudolf Heuss, né? E aí eu vou falar rapidamente aqui sobre ele, tá? Antes de voltar para Hannah Arendt. Quer dizer, o Rudolf Heuss foi comandante de Auschwitz entre maio de 1940 e dezembro de 1943. Depois ele saiu de lá, foi para outro lugar. E essa parte também consta no filme, tá? Ele negociando aqui essa transferência, aí vai contar para a mulher dele fica lá incomodada porque ia perder aquele paraíso e tudo mais, e tem inclusive um lago ali nas cercanias que eles vão nadar, né, ele, a mulher, os filhos e tal, quer dizer, enquanto está acontecendo, né, aquela indústria da morte ali dentro do campo de concentração. E aí ele sai, vai para outro lugar em dezembro de 43, depois volta em maio de 44 e fica até janeiro de 45, ali pertinho do final da guerra em Auschwitz, tá? E aí ele foi condenado à morte por um tribunal, né, por enforcamento, tá, por um tribunal na Polônia, porque Auschwitz, na verdade, muita gente acha que Auschwitz fica na Alemanha, mas Auschwitz fica na Polônia, tá, na Alta Silésia. Então ele foi condenado à morte por um tribunal na Polônia no dia 2 de abril de 1947, depois dos julgamentos e tal, tá? Ele foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de civis, né, dentro de Auschwitz, até mais que isso, né? Talvez aí mais de 1,5 milhão, provavelmente. E depois da guerra ele conseguiu fugir, se escondeu na zona rural da Alemanha, mas foi identificado e preso em março de 46, para então ser condenado, né, à morte no dia 2 de abril de 1947. Tá? Então, quer dizer, voltando à questão do filme, tá? Então o filme é uma ótima apresentação dessa ideia da banalidade do mal, tá? Que a Hannah Arendt pondera muito bem aqui. E tem vários trechos, ela fala de várias coisas aqui do Rudolf Heuss, dentre elas, evidentemente, as conexões dele com o Eichmann, porque o Eichmann foi condenado por ser o chefe, né, das ferrovias, aquele cara que orientava, enfim, né, o envio dos judeus dos guetos para os campos de concentração. E aí tem uma série de coisas aqui que o Rudolf Heuss, parece que foi lá, ele foi o mentor de uma modificação lá no sistema de trens, lá que colocava os trens praticamente na porta, né, do campo de concentração. Isso otimizou a burocracia deles lá da morte, né? Então, quer dizer, ela conta isso aqui também, e fala inclusive também sobre o fato de que esses nazistas que foram presos e condenados, eles volta e meia se acusavam mutuamente, porque eram instâncias burocráticas separadas, então eles podiam um acusar o outro, né, para poder tentar se safar, tá? E aí no final aqui ela fala duas coisas que eu acho importantes aqui sobre a banalidade do mal e que também estão muito bem ponderadas, né, na maneira como o Jonathan Glazer armou o filme, tá? A narrativa. Na página 313 ela diz aqui o seguinte, sobre a burocracia, né, e sobre esse aspecto de normalidade da vivência lá do pessoal dos campos. Ela diz: é verdade que a psicologia e a sociologia modernas, sem falar da burocracia moderna, nos acostumaram demais a explicar a responsabilidade do agente sobre seu ato em termos deste ou daquele determinismo, mas é discutível se essas explicações aparentemente profundas das ações humanas são certas ou erradas. O que é indiscutível é que nenhum procedimento judicial seria possível com base nelas, e que a administração de justiça com base nessas teorias seria uma instituição muito pouco moderna, para não dizer ultrapassada. Quer dizer, o que ela está querendo dizer aqui com isso? E o que isso reflete as ideias do Jonathan Glazer no filme? Ela está querendo dizer o seguinte: como havia um aspecto burocrático, né, naqueles procedimentos, um aspecto de burocracia e de cumprimento da lei, ou seja, portanto, de normalidade e, portanto, de banalidade, né, ficaria impossível julgar aquelas questões com base nesses determinismos que são, enfim, né, da psicologia, da sociologia e qualquer determinismo, na verdade, porque foi uma situação completamente atípica, tá? E essa atipicidade da situação é muito bem descrita pela narrativa do filme, através de várias estratégias estéticas que eu também vou ponderar aqui, umas 2 ou 3 que eu acho bacana de citar, tá? E aí na página seguinte, na 314, ela pondera o seguinte aqui, ela diz: esses crimes inegavelmente ocorreram dentro de uma ordem legal, entre aspas, né? Essa era de fato a sua característica mais notável. E é basicamente isso, a atmosfera que a gente percebe, tá aqui mais uma vez, tá, o livro do Eichmann em Jerusalém, né, da Hannah Arendt, tá?
O que a gente percebe ali, né, pela forma como foi, como é montada ali a sequência, né, como é descrita a sequência, é justamente isso, né, que eles viviam, e a defesa que eles faziam também nos julgamentos posteriores, poucos deles se arrependeram de fato do que fizeram, estavam defendendo ali uma coisa que era uma causa deles mesmos, né, e enfim, e isso, tudo isso funcionando a partir de uma lógica de normalidade. E você tem ali esse muro, né, que é um muro ali simbólico, emblemático no filme, né, porque ele aparece várias e várias vezes, e ao mesmo tempo também, e aí por que o filme merece, né, o Oscar de melhor som? Eu até não vi os outros, mas enfim, porque os sons que vêm do campo são a única coisa que chega para eles, junto com algumas imagens de fumaça também, evidentemente, dos crematórios e tal, mas o filme foca mais no som, inclusive, do que na fumaça. E o som dos gritos, né, ao mesmo tempo que eles estão ali curtindo um solzinho, na cadeira de praia, né, curtindo a piscina, e os gritos vindo de lá e tal, os tiros, né. Então o som foi muito importante. O som é um personagem, talvez ali um dos principais personagens desse filme, tá? O que mais, pessoal? Um outro detalhe também que eu acho importante de citar é que ele usa muito a câmera parada para poder descrever certas cenas, para poder mostrar, né, certas cenas, e isso contribui para esse aspecto de aparente normalidade ali, aparente banalidade, aparente cotidiano, tá? E aí, quer dizer, a violência, como eu falei, é sempre no fundo, ela está sempre no fundo da cena, portanto, né, eu vou chegar aqui num detalhe também para poder explicar essa questão aqui de superfície, pano de fundo, que também é muito interessante para entender esse filme, tá? E ele usa a expressão também para o benefício. Ele tem uma hora que ele critica os soldados que estão roubando flores lá de sei lá, de uma localidade qualquer, e aí ele reclama disso com, né, uma figura lá qualquer da burocracia. E ele diz, tem que acabar com isso para o benefício de toda a comunidade. Quer dizer, né, isso também é importante para mostrar o quanto que muitas vezes, para o benefício da comunidade, que é o homem de bem, né, as atrocidades são feitas e sustentadas e burocratizadas e banalizadas. Tá? Já falei do muro, né, que o muro tem uma simbologia importantíssima no filme, tá? Porque o muro, ele para além de ser enfim, aquilo que separa de maneira radical a violência do cotidiano, enfim, de felicidade daquelas pessoas, é também uma espécie de ponte, né, para a percepção dessa relação indireta entre as histórias, a contada e a não contada, mas contada por uma via também indireta, né? Enfim, o que mais aqui? Uma das cenas mais interessantes do filme é quando aparecem flores, né? A sequência do filme vai mostrando flores bem de perto, mas bem de perto mesmo, e ao mesmo tempo os gritos, você escuta os gritos, né, de horror das pessoas lá, de dor, de sofrimento, ao fundo da cena. Quer dizer, isso aí reflete bem o que é o filme, tá? E a gente tem também, o filme também, coloca em cena, enfim, né, uma garota tocando piano, o outro cara lendo uma poesia, e, né, então tudo isso, a arte funcionando junto com a matança, né, é um negócio assim para a gente refletir o quanto que essas coisas não necessariamente estão separadas da animalidade humana, né, da bizarrice humana, da violência e tudo mais, tá? E aí, enfim, no final do filme eles contam a história, né, eles falam da parte do transporte de 700 mil judeus da Hungria para Auschwitz, né, que foi articulado isso com o Eichmann, né, entre o Rudolf Heuss e o Eichmann. E para finalizar aqui a descrição também de Auschwitz, na verdade era um complexo, né, de campos, Auschwitz, Birkenau e outros, que assim perfaziam 30 quilômetros, né? Era um negócio gigantesco. Então tinha trabalho escravo, tinha matança, né? E tinha inclusive a presença de empresas lá dentro, capitalistas, né? Ele descreve isso no filme, tem um diálogo lá, né, no qual eles citam isso também, os personagens, tá? E tudo mais, tá, pessoal? Então, vamos passar aqui para reflexão, tá? Para a gente pensar uns detalhezinhos importantes aqui do filme.
Primeiramente, já cito aqui mais uma vez o livro do Adorno, tá? O Educação e Emancipação, que tem o texto aqui mais famoso desse livro, né? Que é o Depois de Auschwitz, né? Que, aliás, Educação após Auschwitz, tá? Que ele chama atenção para a necessidade da gente estar o tempo todo refletindo isso para que não aconteça mais, e filmes como esse do Jonathan Glazer estão inseridos nessa educação após Auschwitz que a gente tem que fazer, ó, eternamente, né? Porque volta e meia, se a gente bota a cabecinha para fora do buraco, já tem aí movimentos neonazistas de novo aparecendo, inclusive no Brasil, né? Na Europa, a gente inclusive ganhando postos aí em governo, né? Então é preciso estar o tempo todo refletindo essas questões, e esse filme do Jonathan Glazer é importantíssimo, é uma peça de reflexão assim das melhores para poder entender isso aí, né, no sentido mais profundo, né? Porque mostrando o quanto que pessoas comuns podem fazer uma barbaridade dessa, tá? Para além disso, em relação à questão estética do filme, né, saindo dessa questão histórica e partindo para a questão estética, a gente pode entender o seguinte: essa relação, eu até anotei aqui, deixa eu ver onde é que está sim, essa relação de contraste, né, que existe entre as cenas que a gente está vendo, né, e as cenas que a gente não está vendo e apenas ouvindo às vezes a partir do som, ou vendo a partir de indícios de fumaça, que na verdade são uma espécie, são indícios mesmo, né? Isso se parece muito com a forma como o Ricardo Pilha, nesse livro aqui muito interessante, Formas Breves, como que ele descreve a forma do conto moderno, desde o Edgar Allan Poe e aí, enfim, até o conto do século XX especialmente, tá? Então ele diz aqui o seguinte, vamos ver como é que parece, olha aqui, ó. Ele diz na página 89 o seguinte: primeira tese, quer dizer, né, a cisão entre uma história e outra é a chave para definir o caráter duplo da forma do conto. Primeira tese, um conto sempre conta duas histórias, e esse filme é basicamente nessa estruturinha aqui, tá? Ele está mostrando uma coisa e está contando outra, e na verdade contando mais que outra, né? Está contando inclusive a familiaridade absurda e ao mesmo tempo evidente entre essas duas esferas aí do contraste, tá? Quer dizer, aquilo que a gente está vendo, ou seja, essas cenas de felicidade, tranquilidade, harmonia e beleza e tudo mais, ao lado ali, bem, né, metros de distância da carnificina, da morte, da violência e tudo mais, tá? E aí ele continua aqui, tá, o Ricardo Pilha, ele vai falando também dos pontos de... Ele diz, né, os mesmos acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas narrativas antagônicas, que é exatamente isso que o Jonathan Glazer faz no filme dele. Os pontos de interseção, aqui ele continua, né, os elementos essenciais de um conto têm dupla função e são empregados de maneira diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos de interseção são o fundamento da construção. E aí ele continua dizendo, né, segunda tese, tá? Aí ele diz aqui, ó, o conto relato, isso aqui é a parte mais importante, na 91, tá? Ele diz, o conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação. O enigma não é outra coisa senão uma história contada de um modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narrativa cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. Segundo a tese, a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. A história secreta é contada de um modo cada vez mais alusivo e trabalha a tensão entre as duas histórias sem nunca resolvê-la, né? Nessa história, existe só um detalhe aqui em relação a isso aqui. Isso aqui explica muito bem, define muito bem, né, o que é o filme do Jonathan Glazer. Apenas com uma sutileza, né, com uma diferença sutil aqui. No caso do nazismo, a gente já tem todo um histórico, né, de repertório que permite que a gente entenda mais rápido essa história de fundo, né? Ainda assim, provavelmente vai ter gente que vai ver o filme e vai dizer, pô, esse filme é chato pra caramba, não tem nada, não tem ação, não tem nenhum tiro, nenhum movimento mais brusco, são diálogos cotidianos, né, e banais. Mas aí que está a chave para você ver esse filme de maneira inteligente. É você acompanhar essa narrativa banal
mas entendendo que no fundo dela tem uma denúncia que não está dita ali, né, de maneira direta, mas que está dita nas entrelinhas e no próprio absurdo dessa banalidade, dessa felicidade que essas pessoas estavam sentindo ali do lado de uma matança violentíssima, né? Enfim, o que mais, pessoal? E aí, isso chama, deixa eu ver aqui o tempo, isso chama atenção para duas coisinhas a mais aqui para finalizar o vídeo, tá? De certa forma, esse filme é uma amostra muito interessante de uma reflexão que eu tenho feito nos últimos anos, eu tenho vontade de escrever, que é para poder reescrever a alegoria da caverna do Platão, tá? Tá aqui, né? A alegoria da caverna do Platão, que está na República, tá? Por quê? Porque, para quem não sabe o que é, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Sobre essa questão da sombra. A alegoria da caverna do Platão é isso, né? Ele pondera que a ignorância, a ilusão, está representado pela sombra. Tem, né, umas figuras na caverna, então você está na entrada da caverna, tem uma pedra ali na frente, tem pessoas atrás dessa pedra que estão de costas para quem está lá fora, e tem uma parede ali em cima aonde bate a luz vinda lá de fora e que reflete só as sombras de quem está lá fora, né? E aí essas pessoas que estão presas ali na caverna da ignorância são essas que estão vendo só as sombras das coisas e não as próprias coisas, né? A questão é que, para além do que a gente vê, existem várias sombras que a gente não está vendo, né? Então, esse filme mostra o quanto que o Platão, enfim, é preciso reler aquilo ali e acrescentar elementos novos, né? Por exemplo, tá? Questões que estão aqui nesse livro Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, que eu já fiz um vídeo inteiro aqui só sobre esse livro, tá? O Elogio da Sombra, do Jorge Luiz Borges, na mesma toada aí, tá? E o conto do Miyako, Cego Estrelinho, que também é mais ou menos isso. O Jonathan Glazer, ele tá agindo ali nesse filme mais ou menos como o Cego Estrelinho aqui do Miyako nesse conto, tá? Ele está nos guiando pela escuridão de uma história oculta, né, que ele está querendo mostrar pelo que a gente está vendo e vendo, né? Se a gente só enxergar a superfície da história, a gente vai ver muito mal o filme, né? Então é preciso tentar enxergar a sombra, tentar enxergar, né, esses elementos ocultos aí, e que são, na verdade, a grande inteligência do filme, né, de maneira completamente diferente daquela construída pela alegoria do Platão, né, da caverna, tá? E por último, pessoal, então quer dizer, né, na verdade esse filme é um grande elogio da sombra do ponto de vista estético, ele é um filme em louvor da sombra, tá? E, enfim, chama atenção aí para a necessidade da gente entender, inclusive a complexidade das coisas, né? Que nunca é óbvio, nunca é simples, tem sempre elementos de fundo, tem sempre elementos aí, né, que a gente tem que acrescentar para poder ampliar o olhar sobre alguma coisa, e esse filme é uma grande aula sobre isso, tá? E por último, chamaria atenção também para a conexão possível com a ideia de paródia, tá? Do Agamben nesse livro aqui. Tem um capítulo aqui sobre a paródia, tá? Então ele vai, enfim, reescrever aqui o conceito de paródia, e aí aqui ele fala sobre justamente essa coisa, né, que a única verdade possível da linguagem é essa verdade, enfim, de viés, né, sempre incerta, né, e ao mesmo tempo que conecta elementos díspares, né, eventualmente díspares ali. E, na verdade, do ponto de vista do que ele está construindo aqui, que é uma visão, né, mais ampliada da ideia de paródia normal, tradicional, né, esse filme é estruturalmente paródico, né, ele parodia, do ponto de vista reflexivo e filosófico, a matança de Auschwitz pela via da apresentação em primeiro plano da banalidade do cotidiano daquelas pessoas ali, tá? Os carrascos, né? Então isso aqui também serve bastante para entender aí uma parte interessante do filme, tá? Ou para dialogar, né? Você não precisa disso aqui para entender o filme, mas isso aqui pode te ampliar aí os horizontes de reflexão. Deixa eu ver o tempo aqui. Então, para finalizar, pessoal, o Jonathan Glazer fez um discurso no Oscar, tá? Que eu vou descrever rapidinho aqui, que é bem curtinho e que eu acho que vale a pena finalizar aqui o vídeo com ele, tá? Ele diz: nosso filme mostra onde a desumanização leva em sua pior forma. Ela moldou todo o nosso passado e presente. Neste momento estamos aqui como pessoas que refutam o seu judaísmo no Holocausto,
sequestrados por uma ocupação que levou ao conflito para tantas pessoas inocentes. E aí ele está se referindo à matança de Israel lá na Palestina, né? E aí ele recebe palmas nesse momento e continua: sejam as vítimas do 7 de setembro em Israel, que foram as pessoas que morreram lá pelo ataque do Hamas, ou do ataque em curso em Gaza, todas são vítimas dessa desumanização. Como podemos resistir? Mais palmas. E aí ele finaliza citando uma mulher chamada Alexandra Bistren Kolodziec, a garota que brilha no filme como brilhou na vida, escolheu resistir. Dedico este filme à sua memória e à sua resistência. Obrigado e aplausos. Então, assim, por que eu acho importante terminar com essa citação do Jonathan Glazer? Porque a gente tem visto aí, outro dia eu vi uma matéria aqui que tem influencer do genocídio em Israel, né? Ou seja, os oficiais militares de Israel que estão lá na Palestina matando gente e gravando, rindo, se divertindo, debochando e, enfim, zoando os mortos e etc e tal, roubando coisa da casa das pessoas ali e tal, que foram mortas, enfim, ou enfim, perderam suas casas. Então isso aí é muito, esses influencers do genocídio de Israel são esse racismo reverso de Israel que está reproduzindo exatinho aquele ambiente do Rudolf Heuss lá do lado de Auschwitz, na época do nazismo, guardadas as proporções, porque, né, pode ter gente que diga, não, mas 30 mil pessoas não são, né, 5 milhões. Toda morte é uma morte, né, e esse tipo de gente que debocha e trata de maneira banal a morte de milhares de pessoas merece ficar no mesmo patamar de um nazista, tá? Então, enfim, essa fala do Jonathan Glazer é também louvável aí, merece aplausos também. E finalizo aqui o vídeo, tá, pessoal? Deixando mais uma vez a dica aí, tá? Vale a pena ver, quem quiser assistir, vale muito a pena, porque você vai, enfim, entrar em contato ali com uma peça reflexiva das melhores, tá? Com uma série de indicações bacanas ali, enfim, uma estética muito rica para poder pensar o absurdo que foi o nazismo e o risco que isso tem até hoje, continua aí, né? O risco disso voltar a acontecer, e a gente tem que continuar mantendo essa educação após Auschwitz aí, que o Adorno pondera muito bem e que o Jonathan Glazer põe em prática de maneira brilhante aí no filme dele, beleza? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo, grande abraço aí, tamo junto, fui!